Meu nome é Sônia, tenho 44 anos e nasci em Propriá, uma cidade pequena no interior de Sergipe, bem na beira do Rio São Francisco. Vou contar o que aconteceu no dia mais triste da minha vida, o velório do meu pai, quando meu marido apareceu com a amante dele. Quando ela sentou do meu lado e fingiu piedade enquanto eu chorava. Quando ele riu da minha dor na frente de todo mundo. E quando o último presente do meu pai destruiu completamente o homem que eu achava que amava. Mas antes de chegar naquele dia terrível, preciso voltar um pouco no tempo, porque essa história não começou no velório, começou muito antes. Começou quando eu ainda acreditava em amor verdadeiro, quando eu ainda era ingênua o suficiente para confiar de olhos fechados, quando eu ainda não sabia que o homem que dormia do meu lado estava planejando minha ruína há anos. Meu pai se chamava Agenor, seu Agenor, como todo mundo em Propriá e nas cidades vizinhas conhecia. Ele era dono de uma fazenda de arroz às margens do São Francisco, 200 hectares de terra fértil que o avô dele tinha comprado em 1940, quando ainda era possível conseguir terra boa por preço justo, e que passou de geração em geração. Não era uma fazenda gigante comparada aos latifúndios do sul do país, mas para nossa região era considerável. Era terra boa, bem localizada, com acesso direto ao rio para irrigação natural. Meu pai não era rico no sentido de ostentar riqueza. Não tinha carro importado estacionado na garagem, não usava roupa de marca cara, não viajava para fora do país nas férias. Mas tinha terra. E no interior do Nordeste, terra é ouro puro. Terra é patrimônio que não desvaloriza. Terra é legado que passa de pai para filho. Terra é poder silencioso. Eu era filha única. Minha mãe, Dona Marinalva, morreu de câncer quando eu tinha apenas 12 anos. Foi rápido demais, brutal demais para uma criança processar. Em 6 meses, ela foi de uma mulher saudável e cheia de vida para uma lembrança dolorosa. Meu pai me criou sozinho depois disso, e não foi fácil para nenhum de nós dois. Ele fez tudo o que uma mãe faria. Penteou meu cabelo cacheado para a escola todos os dias, costurou minha roupa de festa junina quando eu tinha 13 anos, me ensinou a cozinhar feijão tropeiro do jeito que minha mãe fazia, me levou para comprar meu primeiro sutiã na loja da cidade. Deve ter sido constrangedor para ele, um homem do interior acostumado com trabalho braçal entrando numa loja de roupas íntimas com uma menina de 13 anos envergonhada. Mas ele foi, porque era tudo o que eu tinha, e eu era tudo o que ele tinha. Sônia, você é tudo o que eu tenho nesse mundo, e tudo o que eu tenho vai ser seu um dia. Ele dizia isso sempre, com aquela voz grave e calma. Geralmente, quando estávamos sentados na varanda da casa à sede, olhando o rio ao entardecer, vendo o céu ficar laranja e rosa, eu achava que era força de expressão. Uma daquelas frases bonitas que pai fala para a filha se sentir especial e amada. Não era. Era uma promessa solene. E meu pai sempre, sempre cumpria suas promessas. Cresci na fazenda, rodeada pela natureza. Acordava com o barulho dos pássaros cantando nas árvores, tomava café olhando o rio passar devagar, corria descalça pelo arrozal verde. Minha infância foi livre, selvagem, feliz de um jeito que criança de cidade não conhece. Eu não tinha brinquedos caros importados, não tinha roupas de marca cara, não ia para shopping todo fim de semana. Mas tinha o rio para nadar, tinha a terra para explorar, tinha meu pai me ensinando sobre a vida. Ele me ensinou a trabalhar cedo, muito cedo. Com 10 anos, eu já sabia separar os grãos bons dos ruins só de olhar. Com 15, sabia negociar preço com o atravessador sem deixar-me enrolar. Com 18, sabia ler contrato de fornecimento e identificar cláusulas abusivas. Meu pai dizia que uma mulher no interior do Nordeste precisava ser mais esperta, mais preparada que qualquer homem. Filha, nunca dependa de homem para nada. Homem vai e vem que nem maré. Terra fica, terra permanece. Eu ouvia aquelas palavras com atenção. Mas não entendia o peso delas. Ainda não. Porque eu tinha 18 anos e ainda acreditava em romance de novela, em príncipe encantado que chega no cavalo branco,
em amor eterno que supera qualquer coisa. Me formei em agronomia na Universidade Federal de Sergipe em 2002. Fiz faculdade em Aracaju, a capital do estado, mas voltava para Propriá todo fim de semana sem falta. Não conseguia ficar longe da fazenda por muito tempo. Era como se uma parte de mim, a parte mais verdadeira, estivesse sempre presa àquela terra vermelha. Quando me formei, voltei definitivamente para casa. Assumi a fazenda junto com meu pai, formando uma dupla de sucesso. Éramos complementares. Ele cuidava da parte prática da produção, do plantio, da colheita, do manejo da terra, e eu cuidava da gestão administrativa, dos contratos, das vendas, do planejamento estratégico. A fazenda cresceu consideravelmente sob nossa administração conjunta. Compramos mais 50 hectares de um vizinho que estava falindo por má gestão. Modernizamos completamente o sistema de irrigação. Investimos em maquinário novo e mais eficiente. Dobramos a produtividade em apenas 3 anos. Em 2005, eu tinha 25 anos e era uma das maiores produtoras de arroz da região. Uma mulher jovem, solteira, administrando uma propriedade rural de porte médio com competência. Isso chamava a atenção, gerava comentários. Eu era constantemente convidada para palestrar em cooperativas, para dar entrevista em jornal local, para participar de associações de produtores rurais. As pessoas queriam saber como uma mulher tão nova conseguia resultados tão bons. E foi numa dessas palestras, numa cooperativa em Aracaju, que conheci Ulisses. Ulisses apareceu em Propriá pela primeira vez em janeiro de 2005, no auge do verão. Disse que era engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal, que morava em Aracaju e estava fazendo consultoria especializada para uma cooperativa da região. Ele tinha 30 anos na época, era alto e magro, cabelo castanho ondulado meio bagunçado que dava um ar despojado, usava óculos de armação preta grossa que conferiam um ar de intelectual moderno. Falava muito bem. Usava palavras difíceis e técnicas, citava estudos internacionais sobre agricultura sustentável. Depois da minha palestra sobre gestão de pequenas propriedades, ele veio falar comigo na saída do auditório. Sônia, você foi absolutamente brilhante ali, sério mesmo, impressionante. Ele tinha um sorriso fácil, daqueles sorrisos largos que parecem genuínos e confiáveis. Uma mulher tão jovem administrando uma fazenda desse porte sozinha, isso é extremamente raro, muito raro mesmo. Senti meu rosto esquentar com o elogio inesperado. Não estava acostumada com esse tipo de atenção positiva. Na verdade, estava muito mais acostumada com homens da região duvidando abertamente da minha capacidade, fazendo piadinhas sobre mulher no comando, sugerindo que o mérito era todo do meu pai. Obrigada, é gentileza sua. Eu só faço meu trabalho da melhor forma que consigo. Não é só trabalho técnico, é talento natural. Ele ajeitou os óculos no rosto, um gesto que depois eu descobriria ser um tique nervoso dele quando estava ansioso. Você já pensou seriamente em expandir para outras culturas? Diversificar a produção? Com sua capacidade de gestão, você poderia triplicar o faturamento. E assim começou nossa aproximação. Ele me fez dezenas de perguntas sobre a fazenda, sobre cada detalhe. Quis saber tudo, do sistema de produção, da irrigação, das finanças, dos investimentos, dos planos de expansão futuros. Na época, ingênua que eu era, achei que era admiração profissional genuína, interesse real pelo meu trabalho. Hoje sei que era outra coisa completamente diferente. Era cálculo frio, era estratégia. Começamos a nos encontrar regularmente. Ele vinha a Propriá toda semana, sempre com a desculpa conveniente de estar trabalhando na região pela cooperativa. Tomávamos café na praça principal da cidade, conversávamos por horas sobre agricultura, sobre o futuro da produção no Nordeste, sobre novas tecnologias rurais, sobre tudo. Sônia, você é completamente diferente das mulheres superficiais que eu conheço em Aracaju. Você tem substância real. Tem profundidade, tem algo genuíno que é raro de encontrar. Eu me sentia especial com aquelas palavras. Pela primeira vez na vida, um homem culto e interessante me via como profissional competente, não só como a filha do seu Agenor.
Pela primeira vez, alguém que despertava meu interesse romântico não parecia intimidado ou ameaçado pelo fato de eu ser dona de terra, de eu ter dinheiro próprio, de eu ser independente financeiramente. Namoramos por exatamente 1 ano antes do casamento. Ulisses era atencioso, presente em todos os momentos, interessado em absolutamente tudo que eu fazia. Ligava todo dia sem falta. Mandava flores para a fazenda regularmente. Aparecia de surpresa trazendo bolo de rolo de Aracaju, meu doce favorito. Meu pai observava tudo em silêncio pesado. Eu notava o olhar dele quando Ulisses estava por perto, mas evitava cuidadosamente perguntar o que pensava. Porque eu sabia. No fundo, eu sabia que ele não aprovava aquele relacionamento. E eu não queria ouvir a verdade. Quando finalmente contei para o meu pai que ia casar com Ulisses, ele não ficou nem um pouco feliz. Estávamos na varanda da casa, fim de tarde, aquela hora dourada que sempre conversávamos sobre coisas importantes. Filha, eu não confio nesse homem. Não confio nem um pouco. Senti o estômago apertar dolorosamente. Eu esperava essa reação, mas ouvir em voz alta foi muito pior do que imaginava. Por quê, pai? Ele é educado, trabalhador, me respeita. Ele ficou um tempo longo em silêncio, olhando o rio passar lentamente. Quando finalmente falou, a voz saiu cansada, carregada de preocupação. Não sei explicar direito em palavras. É uma sensação aqui dentro. Ele bateu no peito. O jeito que ele olha para a fazenda quando acha que ninguém tá vendo. O jeito que ele pergunta sobre as coisas, sobre dinheiro, sobre documentos. Ele não olha para você com amor, filha. Ele olha para a terra, olha para o patrimônio. Pai, isso não é justo com ele. Ele tem interesse genuíno em agricultura. É engenheiro agrônomo formado. Não é interesse profissional, Sônia. É cobiça, é ambição. Meu pai me olhou nos olhos, sério. Ele não te ama. Ele ama o que você tem. Fiquei com raiva. Aquela raiva defensiva que a gente sente quando alguém toca numa verdade incômoda que a gente não quer admitir para si mesmo. Pai, eu amo ele e vou casar, com ou sem sua aprovação. Meu pai suspirou fundo. Foi um suspiro pesado, carregado, de quem sabe que vai perder uma batalha importante, mas não pode fazer nada. Ele se virou completamente para mim, pegou minhas 2 mãos entre as dele, ásperas de tanto trabalho. Tá bom, filha, você já é adulta. Você decide sua própria vida. Mas me promete uma coisa importante. Uma coisa só. O quê? Nunca, em hipótese alguma, coloca o nome dele nos documentos da fazenda. Essa terra é sua. É herança sagrada da sua mãe, do seu avô, do bisavô. Essa terra tem suor de 4 gerações. Não é dele. Nunca vai ser dele. Promete. Eu prometi naquele momento, mais para ele ficar quieto e parar de insistir do que por convicção real. Mas prometi. E foi a única vez na minha vida inteira que agradeço aos céus ter obedecido meu pai sem questionar. Casei com Ulisses em junho de 2006, numa cerimônia que todo mundo comentou. Festa grande na fazenda, embaixo do pé de mangueira centenário que minha mãe tinha plantado no dia que eu nasci. 200 convidados, forró pé de serra tocando a noite inteira, churrasco de boi inteiro no espeto. Foi bonito. Todo mundo disse que foi a festa mais bonita que Propriá tinha visto em anos. Meu pai fez um brinde no meio da festa, já tarde da noite. Levantou a garrafa de cerveja, bateu na mesa, pediu silêncio geral. Ulisses, eu entrego minha filha para você hoje. Cuida bem dela. Cuida com carinho, com respeito, com amor. Porque se você não cuidar direito, eu vou saber. E você não vai querer que eu saiba. Não foi uma ameaça explícita e direta. Mas todo mundo que estava ali entendeu perfeitamente o recado nas entrelinhas. Ulisses sorriu. Aquele sorriso perfeito, ensaiado, que ele usava para qualquer situação. Pode deixar, seu Agenor. Ela está em boas mãos. As melhores mãos possíveis. Boas mãos. As mesmas mãos que depois iam segurar as mãos de outra mulher. As mesmas mãos que iam me trair da pior forma possível. Os primeiros anos de casamento foram bons.
ou pelo menos pareciam bons na superfície. Ulisses se mudou definitivamente para a fazenda, deixou o apartamento pequeno que tinha em Aracaju. Começou a ajudar na administração da propriedade. Na prática, dava palpite constante em absolutamente tudo e não fazia nada concreto de útil. Sônia, você realmente devia considerar vender aquela área perto do rio. Não produz tanto quanto deveria. É terra mal aproveitada. Aquela área foi onde minha mãe plantou o primeiro arrozal quando se casou com meu pai. Tem valor sentimental, não vendo. Você é sentimental demais. Negócio não tem espaço para sentimento. É lucro ou prejuízo. Essas conversas se tornaram cada vez mais frequentes com o passar dos meses. Ele sempre sugerindo vender partes da fazenda, modernizar de forma radical, mudar tudo. Sempre como se estivesse genuinamente tentando me ajudar a crescer. Mas eu sentia algo errado no ar. Uma pressão constante, sutil, mas persistente. Meu pai ouvia essas conversas quando estava por perto e ficava estrategicamente calado. Mas eu via o olhar dele. Era um olhar de quem estava absolutamente certo sobre algo e esperava pacientemente eu perceber sozinha. Em 2008, Ulisses veio com uma proposta direta. Estávamos na cama, quase dormindo depois de um dia longo, quando ele tocou no assunto de forma casual. Sônia, a gente devia colocar a fazenda no nome dos dois. Oficialmente. Afinal, somos casados agora. O que é seu é meu. O que é meu é seu. É assim que funciona, não é? Senti um frio desconfortável na barriga. Ulisses, eu prometi para o meu pai que não faria isso. Foi uma promessa importante. Ele se apoiou no cotovelo, me olhando com aquela expressão que eu ainda não sabia identificar corretamente como pura manipulação calculada. Seu pai é ultrapassado, Sônia. Ele vive mentalmente no século passado. A gente é casado em comunhão parcial de bens. Se a fazenda for vendida amanhã, metade do dinheiro é meu de qualquer jeito. É a lei. A fazenda foi herança direta, bem de família. Não entra na partilha de bens do casamento. Ele ficou em silêncio pesado por alguns segundos. Depois se virou completamente de costas para mim, virando para o lado oposto da cama. Então você não confia em mim. É isso, não é? Depois de tudo. Não é isso, Ulisses. É só que prometi. É sim. Você acha que eu vou fazer o que exatamente? Te roubar? Tomar sua preciosa terra? É isso que você pensa do seu marido? Fiquei calada na escuridão do quarto, porque a resposta honesta era sim. Uma parte pequena de mim, mas insistente e clara, achava exatamente isso. Ele não falou comigo por 3 dias inteiros depois dessa conversa. Dormia de costas, saía de casa muito cedo, voltava muito tarde. Até que no 4º dia voltou ao normal de repente. Pediu desculpas elaboradas, disse que tinha exagerado na reação, que me amava profundamente. Eu aceitei as desculpas, porque era infinitamente mais fácil aceitar do que enfrentar a verdade. Mas ele não tinha esquecido nada. Eu só não sabia ainda que estava sendo preparada. A partir de 2010, Ulisses começou a mudar de verdade, de forma cada vez mais óbvia. Passou a ir constantemente para Aracaju, resolver negócios importantes toda semana. Às vezes ficava 2, 3 dias fora consecutivos. Quando eu perguntava especificamente que negócios eram esses, ele ficava extremamente vago. Reuniões chatas com a cooperativa, coisas burocráticas. Você não ia querer saber dos detalhes técnicos. O celular virou completamente secreto. Senha nova que eu não sabia, e ele se recusava a compartilhar. Notificações todas desligadas. Ele deixava o aparelho sempre virado para baixo em qualquer superfície, como se escondesse algo. O interesse genuíno pela fazenda diminuiu drasticamente até quase desaparecer. Agora ele queria saber obsessivamente só de uma coisa: quando meu pai ia morrer. Sônia, seu pai já está ficando velho. Já pensou seriamente no que vai fazer quando ele partir? Precisa se planejar. Ulisses, meu pai tem apenas 65 anos. Tá super saudável, ativo. Para de falar assim, parece que você tá torcendo. Não tô torcendo pra nada. Tô sendo realista.
Um dia ele vai partir, é natural. E aí a fazenda inteira vai ser só nossa. Vai ser nossa responsabilidade total. Só nossa. Ele já se via dono absoluto. Já se via no comando de tudo. Meu pai também percebeu claramente a mudança de comportamento. Uma tarde quente, ele me chamou especialmente para conversar sozinhos na varanda. Filha, esse homem tá contando os dias até eu morrer. Tá esperando ansioso. Pai, para com essa paranoia. Você vai viver muito ainda. Eu não vou parar de falar a verdade. E vou te proteger de todo o mal mesmo depois que eu for embora. Pode confiar nisso. Franzi a testa, confusa. Como assim? Não entendi. Ele sorriu. Aquele sorriso tranquilo e misterioso de quem sabe exatamente o que está fazendo e tem tudo sob controle. Você vai ver quando chegar a hora certa. Quando chegar o momento, você vai entender tudo perfeitamente. Eu não entendi nada naquele dia. E não insisti muito em perguntar, porque meu pai era extremamente teimoso. Quando decidia firmemente uma coisa, não tinha poder no mundo que fizesse ele mudar de ideia. Em 2018, descobri de forma definitiva que Ulisses tinha uma amante. A descoberta veio de forma completamente banal, como essas coisas sempre acabam vindo. Ulisses tinha esquecido o celular em casa por acidente. Tinha ido até a cidade comprar ração para o gado. Eu estava tranquilamente na cozinha preparando o almoço quando ouvi o celular vibrar insistentemente na mesa da sala. Normalmente, eu jamais olharia o celular dele. Respeitava a privacidade. Mas algo profundo dentro de mim, talvez intuição feminina, me fez olhar daquela vez. Talvez fosse cansaço acumulado de meses fingindo que não via todos os sinais óbvios. A mensagem apareceu claramente na tela de bloqueio, sem precisar desbloquear. Amor da minha vida, quando você finalmente vai largar essa velha e ficar comigo de vez, não aguento mais ter que dividir você com ela. Bárbara. Li 3 vezes seguidas para ter certeza. Velha. Eu tinha apenas 38 anos e já era considerada velha para os padrões dela. O ar literalmente sumiu completamente dos meus pulmões. Senti as pernas bambearem perigosamente. Sentei na cadeira mais próxima antes de desmaiar e cair no chão. Quando Ulisses voltou meia hora depois, eu estava ainda sentada exatamente no mesmo lugar, completamente paralisada, o celular dele na minha mão tremendo. Ele entrou despreocupado pela porta, viu minha cara de choque, viu o celular. Ficou instantaneamente pálido. Sônia, isso não é absolutamente nada do que você está pensando agora. Mostrei a tela iluminada para ele com a mão tremendo. Não é? Então me explica detalhadamente o que é. Ele nem sequer piscou os olhos. A mentira saiu tão natural, tão fluida, que até me assustou a facilidade. Deve ser engano óbvio de alguém. Alguém mandou pro número errado. Acontece direto. Ulisses, ela te chama claramente de amor da minha vida. Ela diz explicitamente que não aguenta dividir você. Ela assina com nome próprio, Bárbara. Sônia, você tá ficando paranoica com o estresse. Anda trabalhando demais na fazenda. Tá vendo traição onde não existe absolutamente nada. Ele falou com tanta convicção inabalável, com tanta certeza, que por um segundo brevíssimo eu realmente duvidei da minha própria sanidade mental. Por um segundo, pensei seriamente que talvez eu estivesse mesmo enlouquecendo. Mas eu não estava. E no fundo da minha alma, eu sabia perfeitamente a verdade. Confrontei mais vezes. Ele negou mais vezes. A cada negação, mais elaborada que a anterior. No fim daquela noite horrível, eu fingi covardemente que acreditava nas mentiras dele. Por quê? Porque eu tinha uma vergonha profunda e paralisante. Vergonha de admitir para o meu pai que ele estava absolutamente certo desde o primeiro dia. Vergonha de admitir para mim mesma que tinha desperdiçado 12 anos preciosos da minha vida com um homem que me via apenas como meio de conseguir terra, não como fim em si mesma. Mas meu pai sabia de tudo. Meu pai sempre, sempre sabia. Em 2019, ele me chamou especificamente para uma conversa séria. Estávamos sentados na varanda como sempre,
assistindo o pôr do sol espetacular pintar o rio de laranja intenso e rosa suave. Filha, eu sei tudo sobre o Ulisses, tudo mesmo. Meu coração literalmente parou de bater. Fingi inocência. Sabe o que exatamente, pai? Da outra mulher, a loira de Aracaju, a tal da Bárbara que trabalha na cooperativa. Senti as lágrimas quentes subirem incontroláveis. Tentei desesperadamente segurar, mas simplesmente não consegui. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dele, depois de longos meses segurando sozinha toda aquela dor. Pai, me desculpa tanto. Você tinha toda a razão desde o começo. Eu devia ter escutado. Ele imediatamente se levantou da cadeira, veio até onde eu estava, me abraçou bem apertado, como fazia quando eu era criança pequena e acordava no meio da noite chorando de pesadelo. Filha querida, eu não vim aqui para dizer eu avisei. Nunca faria isso com você. Eu vim para dizer uma coisa muito importante. Eu vou te proteger de todo o mal. Como, pai? Minha voz saiu completamente abafada contra o peito dele. Você vai ver tudo no momento certo. Quando eu partir desse mundo, você vai entender cada detalhe. Eu vou cuidar de você mesmo quando não estiver mais fisicamente aqui. Pode confiar cegamente nisso. Não entendi completamente naquela hora o significado real, mas confiei sem questionar. Porque meu pai jamais, em toda a sua vida, deixou de cumprir uma promessa que fez. Nunca. Os anos seguintes foram extremamente estranhos e desconfortáveis. Eu e Ulisses vivíamos tecnicamente na mesma casa, comíamos na mesma mesa, mas éramos dois completos estranhos. Ele ia para Aracaju cada vez com mais frequência, ficando dias inteiros fora. Eu me dedicava cada vez mais obsessivamente à fazenda, trabalhando de sol a sol. Vivíamos vidas completamente paralelas que se cruzavam apenas superficialmente nas refeições obrigatórias e na cama, onde dormíamos virados de costas um para o outro, sem nenhum contato. Eu devia ter pedido divórcio imediatamente. Sei disso perfeitamente agora, com a clareza que só o tempo traz. Mas na época eu tinha medo paralisante, medo de ficar completamente sozinha para o resto da vida. Medo de admitir publicamente o fracasso retumbante do casamento. Medo de decepcionar profundamente meu pai. Mas meu pai não estava nem um pouco decepcionado comigo. Ele estava silenciosamente se preparando para me proteger. Em março de 2023, meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas. O médico oncologista em Aracaju foi direto e brutal, sem rodeios desnecessários. Senhor Agenor, o senhor tem um tumor maligno avançado no pâncreas, estágio 4, já com metástase significativa no fígado e em outros órgãos, com tratamento paliativo intensivo, talvez 6 meses de vida. Sem nenhum tratamento, bem menos. Senti o chão literalmente desaparecer debaixo dos meus pés. Segurei a mão enrugada do meu pai com desespero. Ele apertou firmemente de volta, me dando força justamente quando devia ser eu dando toda a força para ele. Doutor, vou fazer todo o tratamento disponível, mas já adianto uma coisa. Vou morrer em casa, na minha terra, onde nasci, onde vivi, onde quero partir. O médico assentiu respeitosamente. Compreendo perfeitamente, Sr. Agenor. No carro, voltando lentamente para Propriá, nenhum de nós dois conseguiu falar uma única palavra. O que tinha para falar? Que a morte estava chegando inevitavelmente? Que tínhamos apenas alguns poucos meses restantes juntos? Palavras não serviam para absolutamente nada naquele momento. Passei todos os meses seguintes cuidando exclusivamente dele. Abandonei completamente a administração ativa da fazenda, deixei o capataz experiente tomar conta de tudo. Fiquei do lado do meu pai literalmente 24 horas por dia, todos os dias. Ulisses não ajudou em nada. Apareceu apenas 2 vezes no começo, depois simplesmente sumiu. Disse com frieza que não sabia lidar emocionalmente com doença terminal, que ficava muito abalado psicologicamente vendo o sogro definhar assim. Mentira descarada. A verdade crua era que ele simplesmente não via a hora do meu pai finalmente morrer.
não via a hora de eu herdar absolutamente tudo. Não via a hora de finalmente colocar as mãos ambiciosas na fazenda inteira. Eu via ele fazendo contas mentais, calculando valores, planejando o futuro, achando ingenuamente que eu não percebia nada. Meu pai também via tudo com clareza. Uma tarde especialmente difícil, ele estava deitado na cama, fraco demais para sequer levantar sozinho, mas ainda completamente lúcido e consciente. Me chamou baixinho para perto. Filha, eu preciso te contar uma coisa muito importante agora. Sentei cuidadosamente na beirada da cama, segurei a mão dele entre as minhas. Estava gelada, ossuda. Ele tinha emagrecido tanto que quase não parecia mais ele. O que é, pai? Pode falar. Eu fiz um testamento detalhado, há 5 anos atrás. Tá guardado com o Dr. Virgílio, o advogado da família. Quando eu morrer, você liga imediatamente para ele. E não deixa absolutamente ninguém ler o documento antes do Dr. Virgílio chegar pessoalmente. Ninguém, especialmente o Ulisses. Entendeu bem? Pai, por que todo esse mistério? Ele reuniu força que não tinha para apertar minha mão com firmeza. Confia em mim cegamente, filha. É meu último presente para você. Minha última e definitiva forma de te proteger do mal. E vai ser exatamente no momento que você mais vai precisar dessa proteção. Eu não entendi completamente todo o significado, mas prometi sem hesitar. Tá bom, pai. Eu confio completamente em você. Ele sorriu fraco. Aquele sorriso cansado de quem lutou muito, mas estava finalmente em paz com tudo. Você sempre foi teimosa que nem uma mula, exatamente igual a mim, mas no fundo, no que realmente importava, você sempre soube ouvir. Meu pai morreu no dia 15 de agosto de 2024, às 4 horas da madrugada, nos meus braços. Eu estava sentada na cadeira desconfortável do lado da cama dele, segurando firme a mão dele, quando senti ela ficar completamente fria e rígida. Pai? Pai, não. Ainda não. Por favor. Mas ele já tinha partido. Pacífico. Tranquilo. Exatamente do jeito que ele sempre quis partir. A última coisa que ele tinha conseguido dizer, algumas poucas horas antes de perder totalmente a consciência, foi: Filha, você é muito mais forte do que imagina. Infinitamente mais forte. Não deixa ninguém nesse mundo te derrubar. Ninguém. Chorei 3 dias inteiros seguidos sem parar. Não conseguia fazer absolutamente nada além de chorar. Chorava no banho, chorava fazendo café, chorava olhando o rio passar. Chorava porque tinha perdido meu pai amado, meu melhor amigo verdadeiro, minha única família de sangue que realmente importava. Ulisses apareceu no dia da morte? Não. Nem se dignou a aparecer. Disse friamente pelo telefone que tinha uma reunião comercial absolutamente importante e inadiável em Aracaju. Uma reunião de negócios, no exato dia que meu sogro faleceu. Marcamos o velório para o dia 17 de agosto, 2 dias depois. Eu precisava desses 2 dias para tentar organizar minimamente tudo e processar a perda. Meu pai tinha pedido expressamente para ser velado na própria fazenda, na capela pequena e rústica que meu avô tinha pessoalmente construído décadas atrás. Era um espaço extremamente simples, com bancos velhos de madeira e um crucifixo de ferro na parede, mas era exatamente onde ele queria estar pela última vez. Convidei toda a família espalhada, todos os amigos antigos, todos os funcionários leais da fazenda, os vizinhos próximos, muitas pessoas importantes da cidade. Todo mundo que tinha genuinamente conhecido e amado profundamente o seu Agenor ao longo de sua vida. E liguei para o Dr. Virgílio, exatamente como meu pai tinha especificamente pedido. Dona Sônia, meus mais sinceros pêsames. Seu pai era verdadeiramente um grande homem de caráter. Muito obrigada, doutor. Meu pai realmente deixou um testamento guardado com o senhor? Deixou sim. E me deu instruções extremamente específicas e detalhadas sobre quando e exatamente como abrir esse documento. Que instruções são essas? Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Depois,
A senhora vai descobrir e entender tudo no momento absolutamente certo. Estarei aí pontualmente no dia do velório e levarei pessoalmente o documento. Desliguei sem entender direito todo o contexto. Mas confiei completamente. Meu pai sempre soube exatamente o que estava fazendo em cada situação. 17 de agosto de 2024. O dia simultaneamente mais triste e mais revelador da minha vida inteira. A capela modesta da fazenda estava completamente lotada de gente. Contei depois com cuidado. Eram quase 150 pessoas presentes. Funcionários que trabalhavam fielmente com meu pai havia décadas inteiras. Vizinhos que foram ajudados generosamente por ele em tempos extremamente difíceis. Amigos verdadeiros de infância. Primos distantes que vieram de outras cidades. Gente chorando sinceramente, rezando com devoção, contando histórias emocionantes sobre o seu Agenor. O caixão estava posicionado bem na frente da capela, coberto respeitosamente com dezenas de flores brancas. Meu pai estava lá dentro, vestido com seu melhor terno azul marinho, as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o peito. O rosto finalmente em paz absoluta. Eu estava sentada sozinha na primeira fileira. Vestido preto simples que comprei às pressas na única loja de Propriá. Olhos completamente inchados e vermelhos de tanto chorar sem parar, segurando firmemente a foto emoldurada do meu pai que eu tinha colocado com carinho ao lado do caixão. E então ele chegou finalmente. A porta pesada de madeira da capela se abriu com barulho. Era exatamente meio-dia, sol escaldante a pino lá fora, a luz forte entrando em cheio pela abertura. Olhei instintivamente para a porta para ver quem chegava atrasado. Ulisses entrou caminhando. De terno preto, impecavelmente bem cortado, cabelo penteado com gel brilhante, gravata cara combinando perfeitamente. Parecia que estava indo para um casamento de luxo, não para um velório humilde no interior. E do lado dele, de mãos completamente dadas, estava ela, Bárbara, a amante dele, no velório sagrado do meu pai. Senti como se tivessem brutalmente jogado um balde de água gelada diretamente em mim. O ar sumiu completamente dos pulmões. As pessoas ao meu redor também perceberam imediatamente a situação absurda. Os murmúrios chocados começaram instantaneamente. Cabeças virando rapidamente. Gente cutucando gente com urgência. Bárbara estava usando um vestido preto extremamente justinho, marcando cada curva do corpo de forma proposital. Salto alto, fino preto, muito alto. Maquiagem absolutamente impecável. Batom vermelho vibrante. Cabelo loiro, perfeitamente escovado, caindo ondulado pelas costas. Ela definitivamente não parecia estar indo para um funeral respeitoso. Parecia estar indo para algum tipo de festa sofisticada. Ulisses veio andando devagar pelo corredor central estreito. Deliberadamente, devagar. Olhando fixamente para frente. Diretamente para mim. Com aquela expressão neutra, quase entediada no rosto. E ela veio junto ao lado dele. De mãos entrelaçadas com ele. Na frente de absolutamente todo mundo. Eles chegaram finalmente na primeira fileira. Exatamente do meu lado. E ela simplesmente se sentou ali. Do meu lado. No banco reservado onde era lugar exclusivo da família mais próxima. Onde deviam estar somente as pessoas mais íntimas e queridas do falecido. Fiquei completamente paralisada. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Não conseguia processar a audácia absurda. Ela se virou calmamente para mim. Os olhos azuis claros me olhando com aquela expressão teatral que eu nunca vou conseguir esquecer. Falsa piedade exagerada. Condescendência mal disfarçada, como se estivesse fazendo um favor imenso de estar ali presente. Sônia, sinto muito, muito mesmo pela sua perda tão dolorosa. A voz saiu suave, baixinha, quase um sussurro delicado, mas alto o suficiente para eu ouvir cada palavra com perfeita clareza. Sinto muito pela sua perda. A amante descarada do meu marido. A mulher que sistematicamente destruiu meu casamento. A mulher que tinha me chamado de velha em mensagem.
Estava sentada confortavelmente do meu lado no velório do meu pai, fingindo compaixão que não sentia. Olhei horrorizada para Ulisses. Ele estava sentado tranquilamente do outro lado dela. E quando nossos olhos finalmente se encontraram diretamente, ele fez uma coisa que me quebrou completamente por dentro. Ele sorriu. Não foi um sorriso grande e óbvio. Foi pequeno, quase imperceptível para quem não estava prestando atenção. Mas estava definitivamente lá. Um sorrisinho mínimo de canto de boca. De deboche puro. De vitória antecipada. Meu marido estava rindo, no velório do meu pai, enquanto eu secava desesperadamente as lágrimas que não paravam de cair. Os minutos seguintes foram um borrão confuso e doloroso. Eu chorava sem controle algum. Não conseguia parar de jeito nenhum. E Bárbara permanecia ali do meu lado, colocando de vez em quando a mão falsa no meu ombro, como se estivesse genuinamente me consolando da perda. Deve ser absolutamente devastador perder o pai. Eu nem consigo imaginar a dor que você deve estar sentindo agora. Cada palavra pronunciada era uma facada profunda, porque ela não imaginava absolutamente nada. Ela não estava realmente ali por mim. Estava ali pelo dinheiro que achava que viria, pela fazenda valiosa, pelo patrimônio que ela ingenuamente achava que ia conseguir quando meu pai morresse. Ulisses sentado confortavelmente do outro lado dela, olhando fixamente para o caixão fechado. Não com tristeza ou pesar, com impaciência mal disfarçada, como quem está esperando ansiosamente algo chato acabar logo para poder ir embora. Ele estava esperando, calculando mentalmente, pensando obsessivamente na herança, pensando em como ia convencer sutilmente a viúva triste e vulnerável a finalmente colocar a fazenda inteira no nome dele também. Meu tio Joaquim, irmão da minha mãe, veio falar comigo. Ele olhou intrigado para Bárbara, franziu profundamente a testa com desconfiança. Sônia, quem é essa mulher sentada aí do teu lado? Nunca vi ela antes. Não consegui responder nada. A voz simplesmente não saía da garganta. Outra parente, uma prima distante que veio de Aracaju. Espera, é a namorada do Ulisses? Ele trouxe a amante para o velório do teu pai? Que absurdo é esse? Os murmúrios indignados aumentaram consideravelmente de volume. Mais e mais pessoas olhando chocadas, julgando abertamente, completamente chocadas com a situação. Ulisses percebeu perfeitamente todos os olhares de desaprovação e simplesmente não se importou nem um pouco. Pelo contrário, passou deliberadamente o braço por trás dos ombros de Bárbara, ao redor dela, na minha frente, na frente de absolutamente todo mundo presente. Ela se aconchegou nele com naturalidade, encostou a cabeça no ombro dele de forma íntima, e ele olhou diretamente para mim de novo. E riu mais uma vez. Não foi uma risada alta e escandalosa. Foi um riso baixo, quase inaudível. Mas eu vi perfeitamente. Eu ouvi claramente. Ele estava rindo cruelmente do meu desespero, da minha dor profunda, da minha humilhação pública completa. Foi exatamente nesse momento preciso que algo quebrou definitivamente dentro de mim. Não foi uma quebra barulhenta e dramática, foi silenciosa e fria, como uma placa de gelo rachando lentamente. Sequei as lágrimas molhadas do rosto, com as costas trêmulas da mão. Bem devagar, controladamente. Levantei da cadeira. As pernas tremiam visivelmente, mas eu me forcei a permanecer completamente ereta e digna. Olhei diretamente para Ulisses. Ele finalmente parou de sorrir. Pela primeira vez, vi surpresa genuína estampada no rosto dele. Olhei para Bárbara. Ela ainda mantinha aquela cara teatral de falsa compaixão. E então me virei completamente, sem dizer uma única palavra. Caminhei determinada pelo corredor central da capela, cada passo ecoando alto no silêncio pesado. Absolutamente todo mundo me olhando com atenção. Cheguei finalmente na porta de madeira. Dr. Virgílio estava exatamente lá, encostado pacientemente na parede externa, segurando uma pasta volumosa de couro marrom.
Ele me viu se aproximar e imediatamente se aprumou. Dr. Virgílio, é agora. Chegou a hora. Ele me olhou extremamente sério. Tem absoluta certeza disso, dona Sônia? Quer mesmo fazer aqui, na frente de todas essas pessoas? Meu pai queria exatamente assim. Eu tenho certeza absoluta que ele queria. Ele assentiu respeitosamente com a cabeça. Então vamos fazer. Voltei decidida para dentro da capela. Dr. Virgílio veio logo atrás de mim. Fui até a frente, ao lado do caixão do meu pai. Bati palmas 2 vezes forte para chamar a atenção de todos. Gente, por favor, preciso urgentemente da atenção de todos vocês aqui. Os murmúrios cessaram imediatamente. Silêncio. 150 pessoas me olhando com atenção total, esperando. Respirei fundo, enchendo os pulmões completamente. Meu pai deixou um documento muito importante, um testamento detalhado. Ele pediu especificamente que fosse lido aqui, no velório dele, na frente de absolutamente todas as pessoas presentes. Dr. Virgílio, que era o advogado pessoal dele, vai fazer a leitura oficial. Ulisses franziu profundamente a testa. Ele tinha se levantado rapidamente da cadeira. Estava em pé tenso. Que documento é esse, Sônia? Por que diabos você não me falou nada disso antes? Não respondi absolutamente nada a ele. Olhei diretamente para Dr. Virgílio. Por favor, doutor, pode começar. Ele abriu cuidadosamente a pasta grossa. Tirou um envelope grande lacrado com cera. Abriu com extremo cuidado. Tirou vários papéis oficiais de dentro, todos carimbados. Este é o testamento completo de Agenor Ribeiro dos Santos, lavrado oficialmente em cartório no dia 23 de junho de 2019, registrado sob o número 847.392, com absolutamente todas as formalidades legais exigidas. Há testemunhas idôneas, há reconhecimento oficial de firma, há laudo médico de sanidade mental. Silêncio completamente absoluto na capela. Só o barulho seco da folha de papel sendo desdobrada. Doutor. Virgílio ajustou os óculos e começou a ler. A voz extremamente firme, clara, alta o suficiente para absolutamente todo mundo presente conseguir ouvir perfeitamente cada palavra. Eu, Agenor Ribeiro dos Santos, brasileiro nato, viúvo, produtor rural, portador do CPF número tal, residente e domiciliado permanentemente na Fazenda Santa Rita, localizada no município de Propriá, estado de Sergipe, estando em pleno e total gozo de minhas faculdades mentais, declaro formalmente por este instrumento legal minhas últimas vontades. Meu coração batia tão absurdamente forte que eu tinha certeza que todo mundo conseguia ouvir o barulho. Primeiro, deixo absolutamente todos os meus bens materiais e imateriais, incluindo, mas não limitado especificamente a Fazenda Santa Rita, composta de 250 hectares de terra devidamente registrados em cartório, a casa sede histórica da fazenda e todas as benfeitorias existentes, todos os equipamentos agrícolas detalhadamente relacionados no inventário anexo, as contas bancárias existentes no Banco do Brasil, Agência Propriá e na Caixa Econômica Federal, Agência Aracaju, e todos os demais bens móveis e imóveis de minha propriedade para minha filha única e muito amada, Sônia Ribeiro dos Santos. Até aí, completamente normal e esperado. Eu era filha única. Era absolutamente esperado que eu herdasse tudo. Segundo, declaro expressamente e sem qualquer margem de dúvida que todos os bens acima especificamente mencionados são de caráter estritamente personalíssimo, não podendo, em hipótese alguma, ser objeto de partilha, divisão ou comunicação em caso de divórcio, separação judicial, dissolução de união estável ou qualquer outra forma possível de ruptura de vínculo conjugal de minha filha. Tais bens são absolutamente exclusivos dela, nos termos expressos do artigo 1. 659, inciso 1º, do Código Civil Brasileiro vigente, como herança recebida com cláusula expressa de incomunicabilidade total. Ulisses arregalou completamente os olhos. A cor sumiu instantaneamente do rosto dele.
ficando branco como papel. Terceiro, declaro formal e expressamente que meu genro, Ulisses Tavares Mendonça, portador do CPF número tal, fica expressamente e terminantemente excluído de qualquer direito, pretensão, reivindicação ou expectativa sobre os bens mencionados neste testamento. Ele não tem, não terá, e nunca teve em momento algum qualquer direito sobre a Fazenda Santa Rita, ou sobre quaisquer outros bens de minha propriedade. Caso minha filha venha a falecer antes dele por qualquer motivo, os bens serão destinados integral e automaticamente à Associação de Pequenos Produtores Rurais de Propriá, sem absolutamente qualquer possibilidade de reversão ou reivindicação ao genro. A capela literalmente explodiu em murmúrios altos e exclamações chocadas. Gente falando ao mesmo tempo. Gente virando rapidamente para olhar diretamente para Ulisses com expressões de total desaprovação. Ele estava completamente branco. Branco como um fantasma, as mãos tremendo visivelmente, a boca aberta em choque. Dr. Virgílio continuou a leitura, completamente impassível e profissional. Quarto, declaro solenemente que tenho pleno e total conhecimento da relação extraconjugal prolongada mantida por meu genro, Ulisses Tavares Mendonça, com a senhora Bárbara Freitas Lima, solteira, secretária executiva, residente em Aracaju. Tal relacionamento ilícito começou aproximadamente em 2017 e se mantém ativamente até a presente data. Junto a este testamento, no envelope anexo devidamente lacrado, deixo um dossiê absolutamente completo com provas documentais irrefutáveis desta relação extraconjugal, incluindo especificamente fotografias dos dois juntos em diversos estabelecimentos comerciais e hotéis, prints de conversas íntimas por aplicativos de mensagem, extratos bancários mostrando transferências financeiras regulares de meu genro para a amante, recibos de presentes caros e viagens românticas. Minha filha poderá usar livremente tal dossiê em eventual processo de divórcio litigioso com pedido fundamentado de culpa exclusiva do cônjuge varão. Bárbara levantou abruptamente da cadeira, o rosto vermelho como tomate, as mãos tremendo tentando cobrir a boca. Absolutamente todo mundo olhando diretamente para ela com desprezo, mas Dr. Virgílio simplesmente não parou a leitura. Quinto, por fim, declaro que deixo a seguinte mensagem pessoal, direta e inequívoca para meu genro, Ulisses Tavares Mendonça. Ele fez uma pausa dramática calculada, olhou fixamente para Ulisses, depois voltou calmamente para os papéis e leu com a voz ainda mais alta e firme. Ulisses, você esperou pacientemente 18 longos anos pela minha morte. Eu sei disso perfeitamente. Eu sempre soube. Eu vi nos seus olhos desde o primeiro dia. Você esperou ansiosamente que eu morresse para finalmente colocar as mãos ambiciosas na fazenda que nunca foi sua. Para convencer sutilmente minha filha vulnerável a colocar tudo no nome de vocês. Para finalmente ser dono de algo que você absolutamente nunca construiu, nunca trabalhou honestamente, nunca mereceu minimamente. O silêncio era literalmente sepulcral. Ninguém ousava respirar alto. Mas eu também esperei pacientemente, Ulisses. Esperei estrategicamente para te mostrar, diretamente do meu caixão, que você nunca foi absolutamente nada na vida. E nunca vai ser nada. Você é um homem completamente vazio por dentro, sem nenhum caráter, sem vergonha na cara. Você traiu covardemente minha filha durante anos. Você me desrespeitou profundamente na minha própria casa. Você esperou ansiosamente minha morte como quem espera impaciente uma herança fácil. A voz do Dr. Virgílio tremeu levemente com emoção. Mas ele respirou fundo e continuou firme. A fazenda é da minha filha. Sempre foi. Sempre vai ser. Você não leva nem um único grão de arroz daqui. Você não leva absolutamente nada. Porque você não é nada. Minha filha vai se levantar forte. Ela vai te expulsar completamente da vida dela. E você vai morrer pobre, sozinho e abandonado, exatamente como você merece.
Dr. Virgílio dobrou cuidadosamente o papel. Olhou para cima, para todos. Assinado de próprio punho. Agenor Ribeiro dos Santos. Data: 23 de junho de 2019. Testemunhas: Joaquim Ribeiro dos Santos e Maria das Graças Silva. Cartório: Primeiro Ofício de Propriá. Tabelião: Dr. Antônio Carlos Menezes. Silêncio. Silêncio tão absoluto que dava para ouvir uma agulha cair no chão. 150 pessoas completamente paralisadas, olhando sem acreditar, processando lentamente. Depois, muito lentamente, todos os olhares se voltaram. Diretamente para Ulisses, diretamente para Bárbara. Ulisses estava ainda em pé no mesmo lugar, tremendo da cabeça aos pés. O rosto completamente deformado de raiva, de choque profundo, de humilhação pública total. As mãos fechadas em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos arregalados, completamente vidrados. Bárbara estava do lado dele, vermelha como pimentão. As mãos tremendo violentamente, olhando desesperada de um lado para o outro, como um animal selvagem acuado sem saída. Dei um passo firme à frente. Em direção direta a eles. Cada passo firme, decidido, sem hesitação. Parei bem na frente de Bárbara. Olhei diretamente, fixamente nos olhos azuis dela. Bárbara. Ela piscou rapidamente, assustada, boquiaberta. Eu não... Você veio aqui achando o quê exatamente? Minha voz saiu surpreendentemente calma, gelada, controlada. Que ia herdar uma fazenda de 250 hectares, que o Ulisses era um grande partido rico, que ele tinha muito dinheiro e patrimônio? Ela tentou desesperadamente falar, mas não saiu som nenhum da boca. Você não sabia de nada, né? Não sabia que ele era casado legalmente comigo? Não sabia que ele era completamente sustentado financeiramente pela esposa? Não sabia que a fazenda nunca, em hipótese alguma, foi dele? Que nunca ia ser dele? Virei lentamente para o Ulisses. Você mentiu descaradamente para ela também. Exatamente assim como mentiu para mim durante anos. Fez ela acreditar piamente que você era alguém importante, que você tinha patrimônio significativo, que você era dono de terras produtivas. Ulisses avançou um passo ameaçador, o rosto roxo de raiva. Sônia, isso tudo é mentira absurda. Seu pai era um velho completamente louco. Eu vou contestar judicialmente esse testamento ridículo. Eu tenho direitos legais. Doutor. Virgílio interrompeu imediatamente, a voz extremamente firme e profissional. Senhor Ulisses, o testamento foi lavrado oficialmente em cartório, com 2 testemunhas absolutamente idôneas. Laudo médico detalhado de sanidade mental, assinado por médico psiquiatra, registrado no CRM. E registro completo em vídeo de alta definição, onde o Sr. Agenor explica pessoalmente cada cláusula com total lucidez. Ele estava completamente lúcido, consciente e agindo por vontade própria. O documento é juridicamente irrefutável. Qualquer tentativa de contestação judicial será absolutamente infrutífera e apenas gerará custos advocatícios para você. Ulisses virou descontrolado para ele, desesperado. Eu sou casado legalmente com ela. Eu tenho direito legal à metade de tudo. Negativo e incorreto. Os bens especificados são herança com cláusula expressa de incomunicabilidade. Não entram na partilha de bens do casamento. O senhor não tem direito legal a absolutamente nada. Eu morei nessa fazenda por 18 anos inteiros. Eu ajudei a construir tudo isso. Eu tenho direito. Foi meu tio Joaquim quem respondeu com firmeza, se levantando imponente da cadeira. Ajudou? Ajudou em que especificamente, Ulisses? Você nunca colocou a mão na terra. Nunca plantou um único grão. Nunca negociou uma safra sequer. Você só dava palpite inútil em tudo e ia constantemente para Aracaju meter chifre na minha sobrinha. Outros parentes começaram a se manifestar alto. Gente levantando indignada, gente apontando com raiva.
Você é a pior espécie de homem que existe, Ulisses. Veio no velório sagrado do sogro com a amante descarada. O homem mal esfriou no caixão e você já estava calculando ansioso a herança. Ulisses olhava desesperado de um lado para o outro, completamente cercado, sem nenhuma saída possível. Bárbara pegou rapidamente a bolsa cara, a mão tremendo tanto que quase deixou cair no chão. Ulisses, eu preciso ir embora agora. Ele se virou desesperado para ela, agarrando com força o braço dela. Bárbara, espera! A gente pode resolver isso tudo. Eu vou contestar judicialmente. Eu vou conseguir minha parte. Ela se soltou violentamente, com força surpreendente. Resolver o que exatamente, Ulisses? Você me disse repetidamente que ia herdar uma fazenda enorme, que a gente ia morar confortavelmente no interior, viver tranquilo de renda, que você era um produtor rural bem-sucedido e rico. Você mentiu descaradamente para mim. Eu não menti sobre nada. A fazenda é dela. Sempre foi exclusivamente dela. Você não tem absolutamente nada. Nada! Ela olhou para ele com uma mistura tóxica de nojo absoluto e decepção profunda. Você é um fracassado completo, Ulisses. Um mentiroso patético. Um homem vazio sem futuro. Eu desperdicei 6 anos preciosos da minha vida com você achando que você era alguém importante. Mas você não é ninguém. Você nunca foi ninguém. E ela saiu rapidamente. Salto alto, batendo forte e ecoando no chão de madeira da capela. Atravessando rapidamente o corredor, passando pelas pessoas que imediatamente se afastavam dela, como se ela tivesse alguma doença contagiosa. A porta bateu com estrondo atrás dela. Ulisses ficou completamente parado, sozinho, isolado no meio da capela. Absolutamente todo mundo olhando para ele com desprezo absoluto. Meu tio Joaquim deu um passo firme à frente, se posicionando. Ulisses, você veio no velório sagrado do seu Agenor com a amante descarada. Debochou cruelmente da dor profunda da sua esposa. Riu da morte do sogro que te acolheu na casa dele. Esperou pacientemente 18 anos pelo homem morrer para tentar roubar a fazenda da família. Você é a pior, a mais desprezível espécie de gente que existe nesse mundo. Outro parente, um primo mais jovem e forte. Sai daqui imediatamente antes que a gente te tire à força. E não vai ser gentil. Ulisses me olhou fixamente, com ódio puro e destilado, os olhos completamente injetados de raiva. Você vai me pagar caro por isso, Sônia. Eu prometo que vou te destruir completamente. Eu vou provar na justiça que metade dessa fazenda é legalmente minha. Você vai ver. Eu sorri. Pela primeira vez em 18 longos anos, eu sorri de verdade. Sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida. Ulisses, você não pode me destruir, porque você simplesmente não tem mais nada para usar contra mim. A fazenda é minha, a casa-sede é minha, o dinheiro é meu, os equipamentos são meus. Você não tem onde morar, não tem o que comer, não tem nem como pagar advogado decente. Apontei firme para a porta pesada. O braço estendido e firme. A porta da fazenda é bem ali. Você tem exatamente 24 horas para pegar suas coisas pessoais e sumir completamente da minha propriedade. Se não sair voluntariamente, eu chamo a polícia e te tiro à força daqui, por invasão de propriedade privada. Ele avançou ameaçador, como se realmente fosse me bater na frente de todos. Meu tio Joaquim e 2 primos fortes seguraram ele firmemente pelos braços. Larga ele agora, eu disse, completamente calma. Deixa ele vir, para eu ter motivo legal de registrar boletim de ocorrência e conseguir medida protetiva de urgência. Ulisses parou imediatamente. Percebeu que qualquer movimento agressivo dele só piorava drasticamente a situação dele. Cuspiu grosseiramente no chão de madeira. Um cuspe grosso, nojento. Depois se virou bruscamente e saiu. Bateu a porta com tanta força brutal que o crucifixo antigo de ferro na parede tremeu perigosamente. Fiquei parada no mesmo lugar, olhando a porta fechada. Ouvindo o barulho do carro dele ligando violentamente lá fora.
ouvindo o pneu cantando alto quando ele saiu em disparada levantando poeira. Depois me virei lentamente. Fui até o caixão do meu pai. Coloquei a mão trêmula no vidro frio. Olhei para ele. Aquele rosto finalmente tranquilo, em paz absoluta. Obrigada, pai. Obrigada por absolutamente tudo. Por me proteger, por acreditar em mim quando eu não acreditava. Por não desistir de mim, mesmo quando eu não te ouvi. Você me salvou. Senti uma mão pesada no meu ombro. Era Dr. Virgílio. Dona Sônia, seu pai me fez jurar solenemente que eu leria o testamento no velório. Ele disse textualmente: Virgílio, minha filha vai precisar urgentemente da força de todo mundo que ama ela naquele dia. Ela vai precisar ver claramente que não está sozinha no mundo, que o Ulisses é que está completamente sozinho. Ele sabia tudo. Ele planejou cada detalhe meticulosamente. Há quanto tempo exatamente ele sabia da Bárbara? Desde 2017, 7 anos. Ele contratou discretamente um detetive particular muito competente. Juntou provas documentais irrefutáveis por todos esses anos. Guardou tudo em sigilo absoluto, esperando pacientemente o momento exato. 7 anos inteiros. Meu pai passou 7 anos se preparando, juntando provas, escrevendo o testamento, protegendo uma filha teimosa que nem sabia que precisava desesperadamente ser protegida. Enterramos meu pai no cemitério pequeno da fazenda, do lado da minha mãe. 150 pessoas jogaram punhados de terra no caixão, cantaram hinos religiosos, rezaram com devoção, choraram sinceramente. Eu fiquei até o fim absoluto. Até o último punhado de terra cobrir completamente o caixão. Até o coveiro terminar de alisar cuidadosamente o monte de terra vermelha fresca. Quando absolutamente todo mundo foi embora, quando o sol finalmente começou a se pôr pintando o céu, eu sentei na beira do túmulo. Pai, você tinha razão. Sobre absolutamente tudo. Sobre o Ulisses, sobre eu ser teimosa demais, sobre eu precisar ser protegida. Eu devia ter te ouvido desde o primeiro dia, mas você me protegeu mesmo assim, mesmo eu não merecendo. O vento soprou suave. As folhas da mangueira centenária que minha mãe plantou balançaram. Gotas de orvalho caíram, molhando meu rosto quente. Ou eram lágrimas minhas, não sei ao certo. Eu vou cuidar da fazenda com todo amor, pai. Vou honrar tudo que você construiu com tanto trabalho. O que o vovô construiu, o que gerações inteiras da nossa família construíram. E não vou deixar mais ninguém me usar. Nunca mais na vida. O divórcio saiu em apenas 3 meses. Com o dossiê completo que meu pai deixou, fotografias datadas e carimbadas, prints detalhados de conversas íntimas, extratos bancários mostrando dezenas de transferências para Bárbara, recibos de hotéis caros e viagens românticas. Foi divórcio litigioso com culpa exclusiva, inquestionável do varão. Ulisses não levou absolutamente nada. Nada. A fazenda era herança com cláusula expressa de incomunicabilidade. Não entrava na partilha de bens. A casa-sede fazia parte integrante do patrimônio histórico da fazenda. Não entrava na partilha de bens. As contas bancárias eram herança direta e exclusiva. Não entravam na partilha de bens. Os carros estavam todos registrados exclusivamente no meu nome. Não entravam na partilha de bens. Os equipamentos agrícolas eram patrimônio da fazenda. Não entravam na partilha de bens. Ulisses saiu do casamento exatamente como entrou 18 anos antes, com apenas a roupa do corpo. Ele tentou desesperadamente pedir pensão alimentícia. Alegou pateticamente que tinha se acostumado confortavelmente ao padrão de vida da fazenda e que não conseguia se recolocar adequadamente no mercado de trabalho. O juiz negou sem hesitação. Senhor Ulisses, o senhor é engenheiro agrônomo formado, com 49 anos de idade, em plena capacidade laborativa. A autora não lhe deve absolutamente nada. Além disso, o divórcio se deu por culpa exclusiva sua, devido à infidelidade conjugal fartamente comprovada, pedido completamente negado. Ulisses voltou derrotado para Aracaju.
sem emprego, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Soube por terceiros que ele está morando de favor na casa de um primo distante, tentando desesperadamente arrumar qualquer emprego, mas nenhuma cooperativa da região quer contratar ele. A história constrangedora do velório se espalhou como fogo pela região inteira. Aquele que levou a amante para o velório do sogro. Aquele que esperou o sogro morrer para tentar roubar a fazenda. Aquele que foi desmascarado publicamente pelo morto. A reputação dele acabou completamente. Destruída. A Bárbara, ela sumiu completamente. Bloqueou Ulisses de absolutamente tudo. Mudou de cidade. Soube que ela arrumou rapidamente outro namorado, um empresário bem-sucedido de Aracaju. Deve estar contando a mesma história vitimista mentirosa. Ah, eu não sabia que ele era casado, eu fui enganada, sou vítima. Outro dia, um conhecido meu de Propriá me ligou. Sônia, viu o Ulisses num bar sujo aqui em Aracaju, completamente bêbado, falando sozinho em voz alta, dizendo que a fazenda era para ser dele, que ele esperou 18 anos pacientemente, que o velho te manipulou psicologicamente. Desliguei. Não tenho nenhuma pena, não tenho raiva, não tenho absolutamente nada. Ulisses é passado morto. Hoje tenho 44 anos, divorciada, completamente livre, dona de 250 hectares produtivos às margens do Rio São Francisco. A fazenda nunca, em toda a sua história, produziu tanto. Contratei funcionários novos e competentes, investi pesado em equipamentos modernos e eficientes, ampliei significativamente a área de plantio, diversifiquei completamente a produção. Agora planto arroz, milho, feijão e soja. Ano passado, faturei R$ 2.800.000. Meu pai ficaria imensamente orgulhoso. Toda manhã, sem exceção, acordo pontualmente às 5 da manhã. Tomo café tranquila na varanda da casa sede, olhando o rio passar devagar. O mesmo rio que meu pai olhava diariamente. O mesmo rio que meu avô olhava. O mesmo rio que testemunhou gerações inteiras da minha família. E toda semana sem falta, no domingo de manhã, vou ao cemitério pequeno da fazenda. Levo flores frescas coloridas. Sento na beira do túmulo do meu pai. Pai, a safra desse ano foi a melhor de toda a história da fazenda. O preço do arroz subiu 15% no mercado. A fazenda está crescendo rapidamente. Estou pensando seriamente em comprar mais 50 hectares do vizinho que quer vender. O vento sopra suave. As folhas balançam. O rio corre tranquilo. Eu sei perfeitamente que você está ouvindo, pai. Eu sei que você está imensamente orgulhoso de mim. Meu pai me ensinou muita coisa ao longo da vida. A trabalhar a terra com respeito. A negociar safra sem se deixar enganar. A ler contrato identificando armadilhas, a nunca confiar de olhos completamente fechados. Mas a maior lição, a mais importante de todas, ele me deu depois de morto. Ele me ensinou que amor verdadeiro protege, mesmo de longe, mesmo do além, mesmo quando a gente não sabe que precisa ser protegido. Ulisses passou 18 anos esperando meu pai morrer. 18 anos calculando friamente, planejando meticulosamente, fingindo amar, achando que era infinitamente mais esperto que um velho simples do interior. Meu pai passou esses mesmos 18 anos se preparando estrategicamente, juntando provas, escrevendo testamento, protegendo uma filha teimosa que não queria enxergar a verdade dolorosa. No fim, quem ganhou foi o velho que Ulisses desprezava, o velho que ele achava ultrapassado. O velho que sabia infinitamente mais sobre caráter humano do que qualquer engenheiro de Aracaju. Um mês depois do enterro, encontrei por acaso uma carta. Estava cuidadosamente guardada dentro da Bíblia antiga do meu pai, que eu não tinha aberto desde o funeral. A letra tremida, escrita claramente nos últimos dias de vida dele. Filha querida, se você está lendo isso agora, é porque eu já fui embora. Não fica triste demais. Eu vivi bem. Muito bem. Amei profundamente sua mãe. Amei você mais que tudo. Amei essa terra abençoada.
Tive uma vida boa e completa. Eu sei perfeitamente que você sofreu muito com o Ulisses. Eu vi tudo. Eu sempre vi tudo. Via você fingindo que não via os sinais, fingindo que não doía. Mas eu não podia fazer nada enquanto estava vivo. Você simplesmente não ia me ouvir. Você é teimosa exatamente igual sua mãe era. Então eu fiz o único que pude fazer. Te protegi pro dia que eu não estivesse mais aqui fisicamente. O testamento é meu último presente para você, minha última e definitiva forma de te mostrar que você sempre foi amada incondicionalmente, sempre foi protegida constantemente. Ele não pode tocar na fazenda, não pode tocar em nada. Você está completamente livre. Agora vive, filha. Vive plenamente a vida que você realmente merece. Encontra um homem que te ame de verdade, não pela terra, mas por você. Um homem que te veja como pessoa valiosa, não como meio de conseguir patrimônio. E toda vez que você olhar para o rio, lembra carinhosamente do seu pai, porque eu vou estar sempre lá, no vento, nas folhas, na água, onde sempre estive, cuidando eternamente de você. Te amo para sempre, mais do que qualquer terra, qualquer dinheiro, qualquer coisa nesse mundo inteiro. Seu pai que nunca te abandona, Agenor. Chorei por 1 hora inteira seguida. Sentada no chão frio do quarto, segurando a carta com cuidado, lendo e relendo até decorar cada palavra, cada vírgula. Depois, finalmente sequei as lágrimas salgadas. Guardei a carta com carinho numa caixa de madeira entalhada que era da minha mãe. Vesti a roupa de trabalho. Fui para a lavoura trabalhar. Porque é exatamente isso que seu Agenor faria. É exatamente isso que ele me ensinou. E eu sou filha dele. Hoje, quando alguém me pergunta se eu me arrependo genuinamente de ter casado com Ulisses, eu respondo com sinceridade: não. Porque aqueles 18 anos dolorosos me ensinaram quem eu não quero ser. Me ensinaram o valor real de ter alguém que realmente te ame de verdade. Me ensinaram que terra é patrimônio valioso, mas caráter é herança infinitamente maior ainda. E me ensinaram que às vezes o maior presente que alguém pode te dar é a liberdade verdadeira. Mesmo que esse alguém precise partir para te dar essa liberdade. Meu pai me libertou completamente. E agora eu vivo absolutamente livre, com a fazenda crescendo exponencialmente, com a terra produzindo generosamente, com o rio correndo eternamente, e com a certeza inabalável de que todo domingo de manhã sem falta, quando eu sentar na beira daquele túmulo, meu pai vai estar me ouvindo atentamente, porque amor verdadeiro não morre, amor verdadeiro não se enterra, amor verdadeiro permanece, na terra, no vento, na água, para sempre. Se você está assistindo essa história agora, deixa aqui nos comentários que horas você está vendo e de que cidade você é. Eu quero muito saber quem são as mulheres fortes e corajosas que estão aqui comigo, que entendem profundamente que a gente não precisa aceitar desrespeito, que a gente merece ser amada de verdade, com respeito e dignidade. E se essa história te tocou o coração, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com aquela amiga especial que precisa ouvir que ela é forte, que ela vai conseguir superar, que ela merece coisa infinitamente melhor. Porque a gente não tá sozinha. A gente tem umas às outras. E a gente tem a nossa terra, o nosso valor, a nossa dignidade. Ninguém tira isso da gente. Ninguém.